Bom dia, irmãos! Nós vamos avançando para a nossa terceira aula sobre o Evangelho de João. E nessa aula da revista sobre o Evangelho de João, ela tem como título Fundamentos da Fé Cristã. A gente tem que levar em consideração que João, o Evangelho de João, ele é um evangelho mais novo do que os outros sinóticos e ele conta a história de Jesus de uma maneira diferente. Ele é mais moderno, então a gente tira muitas lições para a nossa doutrina cristã nesse evangelho. Ele dividiu essa lição aqui em 4 atos de Jesus que são como pilares para a nossa fé. A gente pode tirar outras lições, claro, mas a gente vai seguir aqui inicialmente esses 4 atos aqui propostos pela revista. O primeiro ato é o milagre em Caná da Galileia. Isso está lá em João 2, versículo 1 até o versículo 11. E é aquela história famosa no meio cristão, e até fora do meio cristão, que é o milagre em que Jesus transforma água em vinho. Eu vou ler aqui apenas o começo. Diz assim: 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Esse texto aqui talvez tenha diversas interpretações sobre o que Jesus quis dizer de fato, mas o importante para a gente é ter uma noção aqui de que Jesus não foi mal educado com a sua mãe. A palavra aqui, eu fui pesquisar, e o original ela diz kuné. E esse kuné é uma forma carinhosa de falar com uma mulher, como algo como minha cara ou madame, né? Então, a gente não tem detalhes maiores desse diálogo, mas parece que Jesus está dizendo assim para ela: minha senhora, eu vou tomar uma providência. Ainda não está na hora de eu ir embora. Ainda não é chegada a minha hora. Algumas pessoas vão falar que esse ainda não é chegada a minha hora. Jesus já está falando sobre o momento da morte e crucificação dele, né? Não sei. Para mim parece ser algo um pouco mais simples, em que ele diz: olha, vamos ver o que eu vou fazer. Ainda não está na hora de eu ir embora. Então a gente tem como uma lição aí que Jesus está articulando uma forma de mostrar o seu poder. Na continuação do texto a gente vai ver que Maria entendeu que Jesus está falando, ó, vamos ver o que eu vou fazer, né? Calma aí que a gente vai dar um jeito. Então Maria fala, ó, avisa os garçons, né, as pessoas que estavam ali servindo, ó, faça tudo que Jesus disser. Isso está aqui no decorrer do texto, né? Então Jesus manda eles encherem alguns potes com água. Depois desses potes serem cheios até a boca, é o que o texto vai dizer, ele manda os garçons tirarem, né, um pouco dessa água e levar para o dirigente da festa. O dirigente ele toma aquela água, só que ela não é mais água, ela é vinho. E é um vinho de qualidade. Tanto é que o dirigente da festa, o encarregado para aquela festa, vai até o noivo e fala: parabéns, você até o final está guardando um vinho excelente, né? Me surpreendeu. Fala alguma coisa nesse sentido para o noivo. Então, as pessoas continuaram bebendo vinho, e aí o texto vai dizer aqui, no versículo 11, Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Traz para a gente como lição também algo interessante, que é, Jesus já fez o seu primeiro milagre, Jesus já fez N milagres relatados na Bíblia. Jesus pode fazer muitos mais milagres, né, assim como tem feito, mas a nossa fundamentação, nossa fé não é fundamentada só em milagres. Porque o mais importante aqui é que através disso ele revelou a sua natureza divina. E aí os discípulos creram nele. A gente precisa crer em Jesus, precisa ter fé na existência de Jesus e no sacrifício que ele fez, pela natureza divina dele, não pelos sinais ou pelos milagres que ele fez. Isso é apenas uma demonstração de poder, né? Mas a gente precisa acreditar na glória de Jesus, de uma forma geral, de uma forma divina, que é a natureza de Jesus. No decorrer da lição a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Isso foi o primeiro ato. O segundo ato também é um texto famoso, né? Se chama Purificação do Templo. Eu vou ler o começo aqui. Diz assim: alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém e no pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, para de fazer da casa do meu pai um mercado. Então a gente tem algumas lições aqui. A primeira coisa é a relação de Jesus aqui com os mercadores. O texto vai falar que ele fez um chicote, né, tocou bois e ovelhas, dali virou mesas,
dos negociantes ali, não parece ter sido algo, vamos dizer, bem calmo, que ocorreu de forma calma. Parece que Jesus agiu de forma ríspida ali. Então, a gente tem uma relação de Jesus com os mercadores, com os negociantes ali, dizendo que aquilo ali não era para ser feito naquele lugar. Então não tem nenhuma relação com o comércio em si, ou com a profissão daquelas pessoas, né? Com as negociações daquelas pessoas. Até aí tudo bem, cada um tem a sua profissão, cada um precisa desenvolver a sua forma de ganhar dinheiro, de trabalhar, de sustentar sua família, de se sustentar. O X da questão é que aquele local não era para aquilo. Então eles estavam no pátio do templo vendendo essas coisas. Eu imagino que a cidade era maior do que aquilo, né? Uma cidade é bem maior do que o templo só. Então poderia ser vendido na cidade, poderia ser vendido em outro bairro, em outro local. Não precisava ser ali. Parece que os comerciantes se aproveitaram de uma oportunidade de negócio e começaram a vender coisa ali dentro. Então as pessoas elas vinham, e por que elas compravam ovelhas e bois? Para sacrificar no templo, para fazer a expiação dos pecados, que era o ritual do judaísmo. Então eles compravam ali o boi, a ovelha, as pombas, né? E sacrificavam lá dentro do templo. Só que aquilo não era momento para aquilo. Aquilo não era local para aquilo, né? Então os comerciantes poderiam fazer isso fora dali, né? Isso traz uma lição para a gente, porque Jesus vai falar que aquela negociação que estava sendo feita ali, né? Aqueles negócios que estavam sendo feitos ali, não deveriam ser feitos na casa do Pai, não deveriam ser feitos dentro do templo. Então a gente vê que Jesus zela por um templo purificado, e isso gera uma reação nos discípulos que lembram do Salmo 69.9. O Salmo 69.9 diz assim: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Então os discípulos eles veem aquela atitude abrupta, vamos dizer assim, de Jesus como algo muito bacana, muito bom, muito bem visto. E os judeus vão até ele e pedem um sinal. Perguntam assim: faça um milagre para mostrar que você tem autoridade para isso daqui, para poder tocar esse pessoal daqui de dentro. Não sei, mas a gente percebe que os judeus estavam defendendo a religião ali, né? A religião de uma forma ruim, porque para eles era quase que correto as pessoas ficarem ali, porque ia incentivar o sacrifício, ia facilitar o sacrifício ali daqueles animais, né, para poder cumprir com a religiosidade deles. E Jesus vai dizer algo bem enigmático para eles. Jesus diz assim: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Então os judeus ficaram pensando: como assim vai construir em 3 dias? Nós demoramos 46 anos para construir isso daqui, né? Do que esse homem está falando? Só pode ser louco, talvez, né? Talvez pensassem assim. Mas Jesus estava falando de algo que aconteceria com ele, que aconteceu depois que foi a sua crucificação. E depois da sua crucificação, ele ressuscitou em 3 dias. Então Jesus traz uma relação aí de templo com corpo. Templo, corpo de Jesus. Templo, meu corpo, corpo da igreja. O templo como o corpo que deixa o Espírito Santo de Deus habitar, vamos dizer assim. Isso é bem moderno, isso está no Evangelho de João, mas é algo bem moderno, algo teológico, que não tem nos outros evangelhos sinóticos aí, né, de forma tão clara, como a gente vai ver no Evangelho de João. Depois da purificação do templo, Jesus ele faz um ensino sobre a fé, bem mastigado e fácil de entender para a gente, mas para alguém que estava naquela situação ali, nem tanto. Está lá em João capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler só o versículo 1 e vou dar continuidade aqui de uma forma resumida. Diz assim o texto: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Olha a simbologia desse texto. Nicodemos, que era um mestre do farisaísmo, né? Mestre judeu, ele foi de noite. A religião dele, a fé religiosa dele, era limitadora. Da mesma forma que a religião hoje pode ser limitadora, pode diminuir a forma de pensar em relação a Deus, pode diminuir nosso pensamento, nossa curiosidade, pode nos proibir de coisas que não são proibidas e pode, de certa forma, oprimir o ser humano. Nicodemos estava passando por aquela mesma situação, tanto é que ele vai de noite visitar Jesus. Então, assim, para poucas pessoas verem, né? Para não dar muito na cara, vamos dizer assim. E ele fala que, pelos sinais de Jesus, ele só poderia ser um enviado de Deus. E aí Jesus dá uma outra resposta, mais uma resposta misteriosa. Jesus diz assim: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que ele está dizendo para Nicodemos?
Nicodemos, você viu esses mistérios, mas você não está vendo o reino de Deus. Desculpa. Nicodemos, você viu esses milagres, esses sinais, mas você não está vendo o reino de Deus. Para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Mistério para Nicodemos. Nicodemos, continuando aqui o texto, pergunta: como que eu posso nascer de novo? Como um homem velho vai voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? E aí Jesus começa a escalar um ensino sobre a fé, sobre essa fé espiritual, vamos dizer assim. Ele vai falar no texto, ele vai dizer aqui no versículo 5: eu afirmo, Senhor, que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Opa! Ele falou água e Espírito. Água, ele falou para Nicodemos poder entender com mais facilidade. Porque a água no Antigo Testamento, Nicodemos sabe que é algo para renovar, restaurar, regenerar. Então quando ele fala nascer de novo da água e do Espírito, ele está falando que você tem que ser um novo ser, nascido de uma outra forma, mas não dessa forma material, de eu vou voltar para a barriga da minha mãe, vou nascer de novo. Ele não está falando disso. Isso é loucura, isso é um pensamento muito limitado. Então Jesus está dizendo, olha, você tem que ser regenerado, você tem que ser transformado. E aí daqui a pouco a gente vai continuar caminhando nisso, a gente vai entender que essa regeneração, que essa transformação, ela vem através da fé. Mas a gente já vai chegar lá. E aí depois ele continua, ele diz assim no texto: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então ele está dizendo, você vai ter que nascer de novo como um ser espiritual. Você tem que deixar o Espírito renovar você. O Espírito produzir obras em você. O Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. E aí o Nicodemos continua sem entender muito bem. E aí Jesus diz mais uma vez um enigma. Fala assim no verso 8. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com os que nascem do Espírito. Ele está falando, eu não estou falando de coisas materiais, ou uma coisa bem concreta, do jeito que você está pensando, de voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo. Mas eu estou falando de algo que existe e que pode ser percebido. Assim como o vento. O vento, ele bate nas folhas, você vê o balanço do vento, você não sabe de onde o vento vem e nem para onde ele vai, mas você sabe os efeitos que ele produz. Da mesma forma que nasce do Espírito Santo, que nasce do Espírito de Deus, que nasce do Espírito. Ele produz obras que são do Espírito. Você consegue perceber que ele está produzindo essas obras. Mas não é algo que você consegue visualizar de forma concreta. Então ele dá essa resposta para Nicodemos. Então ele fala para Nicodemos que é necessário nascer do Espírito, e ainda assim Nicodemos fica meio sem entender como que ele vai nascer do Espírito, como é que funciona isso. Então aí Jesus ele vem e traz essa ideia nossa que é bem forte hoje, que é a ideia da fé. Eu vou ler aqui os versículos seguintes para a gente ter uma ideia. Diz assim: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então aí ele vai falar para Nicodemos: ó Nicodemos, para você nascer do Espírito, você precisa crer, você precisa olhar o Filho do Homem pendurado numa estaca. É isso que ele diz, porque lá no Antigo Testamento Moisés, vou dar um contexto aqui para a gente conseguir entender legal isso aqui. O povo estava no deserto, o povo estava sendo picado por cobras venenosas, estava perecendo ali. Aquelas cobras venenosas estavam picando o povo, era por culpa de atitudes ruins do próprio povo, e o povo falou: olha, a gente entende que são consequências da nossa forma de agir, mas a gente precisa de uma ajuda. Aí Moisés fala com Deus, e Deus fala: olha, erga uma cobra, faça uma cobra de bronze, erga numa estaca, e todo mundo que olhar para essa cobra, mesmo que tenha sido picado, não vai morrer, vai ser curado. E aí Jesus fala: eu sou essa cobra de bronze. Assim como essa cobra de bronze foi levantada lá, que era um símbolo para o que vai acontecer comigo, assim vai acontecer comigo. Eu vou ser levantado, e todo mundo que crê em mim, que crê na minha obra, que crê que eu fui morto e fui castigado pelos pecados de vocês, sofri todas as consequências disso que vocês fizeram, todo mundo que crê em mim vai ser salvo, vai ser liberto, vai ser regenerado. Então é uma fé que regenera, é uma fé que salva, é uma fé que revitaliza, uma fé que leva as pessoas a ver o reino de Deus. Isso para Nicodemos era algo
ainda difícil de entender. Primeiro porque Nicodemos não tinha visto Jesus morrer, não sabia do fato de Jesus ter morrido, né? Foi antes isso daí, a gente já sabe disso daí, então a gente consegue já ter uma ideia. Nicodemos não estava entendendo muito bem o que seria aquilo dali. E Nicodemos era um judeu e gostava de coisas palpáveis, coisas concretas. E Jesus está falando, olha, você vai ter que nascer de novo pelo Espírito, você precisa ter fé em mim. Né? Nascer de novo pelo Espírito é isso, é acreditar em mim, acreditar na minha obra. E aí o Espírito, você vai nascer de novo, né, como um ser espiritual. O Espírito vai fazer um novo nascimento em você. Você vai ser, de certa forma, batizado aí, né? E é esse o simbolismo também do batismo, quando a gente é mergulhado nas águas, né? É um novo ser, né? Você desceu, você deixou ali nas águas o ser antigo e você nasceu um novo ser. Essa é a simbologia física, vamos dizer assim, né? Um símbolo físico para algo que já foi feito espiritualmente através do Espírito Santo. Então, é uma lição muito importante que Jesus deixa ali para Nicodemos, que a gente também traz para as nossas vidas. Então, esse terceiro ato foi um ensino sobre a fé que Jesus deu ali para Nicodemos, explicando como que iria funcionar, vamos dizer assim, dali para frente. Por último, nós temos a fé, uma fé que testifica, uma fé que dá testemunho, que fala, né, sobre o Jesus, sobre a obra que Jesus fez, né, sobre essa verdade que é Jesus na terra e Jesus sacrificado, Jesus ressuscitado. E Jesus reconciliando a gente com Deus. Está lá em João, capítulo 3, a partir do verso 22. Esse é um trecho em que João Batista é indagado por alguns judeus e alguns discípulos de João Batista, vão até ele e falam, olha, aquela pessoa, né, que no caso era Jesus, né, aquele Jesus que você falou, está lá do outro lado do rio batizando. Eu vou abrir aqui o texto para a gente ter uma noção. Diz assim, está no verso 25. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. E eles foram dizer a João, mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. E aí, a gente vai ter aqui, nos versos seguintes, não uma crítica de João a Jesus. E a gente tem que entender que João Batista provavelmente era muito diferente de Jesus. Porque a gente vai ver nos relatos dos evangelhos que várias vezes eles falavam, João Batista era assim, e agora Jesus é de outra forma. Jesus está entre o povo, está bebendo, está comemorando, está se divertindo, está fazendo festa, está conversando com todo mundo. Já João Batista é um cara recluso, que fica lá no deserto, fica lá longe com a turma dele, né? E é um cara mais rígido, uma religião mais dura, vamos dizer assim. Mas é muito interessante que a gente vê que João Batista, nos versos seguintes, ele vai falar assim, eu não sou o Messias. Então João Batista dá um testemunho de Jesus. Eu falei para vocês que eu não era o Messias, eu fui enviado antes dele. Eu vim só para vir antes dele e falar que ele viria. Então, o que ele disser é o que vale. Porque ele sabe das coisas, ele está acima dele, ele está nos céus, ele tem conhecimento de Deus, né? E aí ele fala uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Fala assim, verso 30. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. E aí ele fala, aquele que vem de cima é o mais importante de todos. E quem vem da terra é da terra e fala das coisas da terra. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu. Então João está dizendo, olha, só testifico dele só. A minha visão é terrena, é limitada, eu faço o meu melhor, tudo bem, mas o que vocês precisam entender é que, talvez ele esteja direcionando isso para os discípulos dele, né, mas pode ser para qualquer um, de qualquer religião. Olha, a nossa religião ela é limitada, a nossa visão ela é pequena. Eu posso ser um líder para vocês, para os discípulos, né, João Batista dizendo, mas eu só quero testemunhar daquele Cristo, daquela pessoa que está do outro lado lá. Ele é o Messias. As coisas que ele fala, que é o que vale. É importante que ele cresça e eu diminua. E essa é uma lição de fé muito importante que o Evangelho de João traz para a gente. Que a nossa religião, que a nossa forma de pensar não limite a Cristo ou não critique o Cristo, né? Mesmo que inconscientemente, mas que a nossa forma de pensar sempre engrandeça o Cristo, sempre mostre o Cristo do jeito que ele é. Contente um, mesmo que contente alguns e descontente outros, independente disso. Que sempre mostra o Cristo perfeito como ele é, e sublime e divino como ele é. Então a gente fica aí com essas lições para fundamentar a nossa fé cristã. Obrigado, até mais.
Bom dia.